Boa tarde novamente, pessoal. Iniciando aqui a gravação do workshop. Eu vou fazer uma abertura bem rápida aqui. Na sequência, vou passar a palavra para a Érica, representante da GIZ. Em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, gostaria de dar boas-vindas a todos. Agradecer aí a participação de quem pôde participar, né? Nós sabemos aqui a segunda semana do ano, então o pessoal que recebeu o convite de última hora conseguiu participar, reforço aqui meus agradecimentos, presença, disponibilidade de todos para participar dessa oportunidade para a gente discutir aí o programa de eficiência energética e dar o tratamento, né, para o aprimoramento do regulamento. Agradeço especialmente a participação dos representantes das distribuidoras, né, que se manifestaram bem interessadas de participar. Não sei exatamente quantos representantes das distribuidoras temos aqui, mas espero que podemos utilizar todas as percepções aqui para os debates, que sejam bastante produtivos, né? Também queria agradecer todo o pessoal do setor produtivo, das ESCOs, representantes da academia, representantes de entidades de representantes de consumidores, órgãos públicos, representantes de ministérios e demais instituições que de alguma forma atuam ou são de alguma forma impactados pelo programa de eficiência energética. Vi que tem mais gente entrando aqui, eu vou admitindo aos poucos. Bom, esse encontro, pessoal, é resultado de uma parceria importante, né, que já vem aí de longa data, essa cooperação entre a ANEEL e a agência alemã, a GIZ, a quem eu agradeço pelo apoio técnico institucional ao longo desse processo, que já, como eu falei, já vem de outras ocasiões em que podemos contar com essa participação e esse apoio da GIZ no histórico de aprimoramento do regulamento. E agora o objetivo desse workshop, nessa linha, é exatamente compartilhar e debater os resultados preliminares do produto 2, do estudo de impacto regulatório, com o objetivo de aprimorar o programa de eficiência energética, né? Esse trabalho está sendo elaborado pela empresa contratada, no âmbito da cooperação ANEEL-GIZ, que é a Mitseed, a empresa responsável pela implementação desse estudo sob a supervisão e acompanhamento da ANEEL. É importante destacar que a gente está numa etapa bastante estratégica do processo de avaliação de impacto regulatório, né? Ou seja, hoje a gente tem como objetivo não ainda a definição final das alternativas regulatórias. Então, é importante a gente fazer esse contexto inicial para sabermos em que estágio, de fato, estamos passando, né? Que é um estágio ainda em que a gente está tratando os fundamentos do programa, que essas discussões, esses insumos que vocês vão nos fornecer aqui hoje, eles vão servir como uma orientação para a fundamentação dessa escolha das alternativas regulatórias. Então, a partir do problema regulatório que foi debruçado pela ANEEL, em conjunto com outros parceiros, exatamente que surgiram na ocasião do início desse aprimoramento regulatório, né, com a abertura da tomada de subsídios 09 de 2025, realizada no ano passado, nós iniciamos esse processo para abordar essas questões mais gerais do programa, e agora a gente vai afunilando, né, seguindo o rito da metodologia de AIR, para a definição dos objetivos gerais e específicos do programa de eficiência energética e como o programa impacta os atores envolvidos. Por isso que é importante aqui a participação do maior número de representantes desses grupos que se relacionam com o programa, de alguma forma, né? Então, a ideia hoje é explorar um pouco sobre como o problema regulatório afeta cada um de vocês, cada um das instituições que vocês representam, e traçar ali algumas contribuições que possam esclarecer a questão em relação aos objetivos, as consequências desse problema atual em cada uma das instituições e como que a gente pode desenhar uma alternativa regulatória para o próximo aperfeiçoamento
de modo que a gente endereça esses problemas e trace soluções para que o programa de eficiência energética realmente alcance seus objetivos. Então, seguindo essa linha, né, os elementos centrais que vão delimitar os contornos desse debate, eles se condicionam em todas as etapas desse processo de AIR, né? Então, assim, um problema bem definido, com objetivos claros, e uma compreensão muito adequada desses impactos, eles acabam sendo essenciais para que o AIR cumpra seu papel, que ao final ditar os contornos do programa nesse processo de revisão do regulamento. Portanto, a participação de todos aqui, como eu falei, ela é fundamental sob cada perspectiva, desde do regulador, das distribuidoras, do consumidor, do próprio mercado e da sociedade civil, de modo que esse debate qualifique esse trabalho de diagnóstico do problema e enriqueça o debate para ampliar ali a legitimidade das próximas discussões, né? Então, portanto, nessa tarde a gente a gente pretende apresentar essa versão preliminar do produto 2, que, digamos, é um dos pontos cruciais desse processo de AIR, que é o debate em relação ao problema regulatório que eu mencionei e estudar a adequação desses objetivos propostos, né, de modo que ele seja um reflexo desse processo de aprimoramento. Então, reforço aqui o espaço, né, para que seja de uma escuta ativa nesse momento em que a MITSIG vai apresentar esse estudo preliminar desse produto 2, e, na sequência, a gente espera uma construção coletiva, de modo que as contribuições trazidas aqui servirão como insumos relevantes para a continuidade desse estudo e, ao final, para o aprimoramento do processo que será conduzido pela ANEEL. Então, por fim, após essa contextualização, eu agradeço novamente a presença de todos. Desejo aqui que nós tenhamos um debate produtivo, né, de alto nível, técnico e colaborativo, de modo que seja à altura da importância do programa de eficiência energética. Então, mais uma vez aqui vai meu obrigado e desejo um excelente workshop a todos. Na sequência, eu vou passar a palavra aqui para Érica, da GIZ, fazer as considerações iniciais, e aí a gente já inicia com a primeira etapa aqui, de acordo com a programação. Obrigada, Firmeza. Boa tarde a todos. Cumprimentar a ANEEL e a todos os nossos, não só parceiros, né, a todos que estão aqui no workshop. Agradecer o espaço para a cooperação. É muito importante, como cooperação, poder apoiar em todo esse processo, né, desde a avaliação. Há anos atrás, a gente já vem construindo toda essa mudança de regulamento tão necessária de atualizar, visto a transição energética que a GIZ tanto apoia. Então, muito obrigada. E continuamos disponíveis para apoiar em cada um desses processos. Para a gente é muito importante mesmo poder apoiar. E é um prazer estar construindo todo esse caminho, esse processo com vocês. Podemos continuar. Obrigado, Érica. Nós temos uma programação, não sei se todos receberam já, eu acho que está no corpo do convite, quando foi enviado, né? Então, a gente vai seguir esse roteiro, né? Lembrando só que é um workshop que o intuito é exatamente a gente, a partir do estudo que vai ser apresentado, a gente focar nas discussões e nas questões que vão ser colocadas ao longo do debate, né? Mas para aqueles que vão ficar como ouvintes, acho que essa primeira parte vai ser bastante importante para se inserir no contexto em que o regulamento está sendo aprimorado e entender como que está sendo debatida essas questões mais estratégicas em relação ao programa. Então, eu vou passar a palavra para o Pedro da MITSID, que é quem vai apresentar o estudo preliminar. Então, Pedro, fique à vontade aqui para compartilhar sua tela. Obrigado, Firmeza, Érica. Vou iniciar compartilhando aqui. Só me confirmem, por favor, quando todo mundo estiver vendo. Eu vou iniciar a nossa apresentação. Está funcionando. Obrigado.
Então, boa tarde, eu sou Pedro Gomes, analista na Midseed. Estou coordenando esse projeto, tem a ajuda dos meus colegas que vocês vão ver aqui pela sala que estão presentes também. E como Firmeza disse, a gente vai fazer a apresentação do produto 2 desse projeto de análise de impacto regulatório para o Programa de Eficiência Energética. E a gente preparou uma agenda, está dividida em três momentos, que é a apresentação do projeto como um todo, para vocês entenderem como ele está sendo estruturado metodologicamente, apresentação do produto 2 preliminar em si, que é onde a gente já fez a definição do problema regulatório, a identificação dos atores afetados e a definição dos objetivos dessa análise de impacto regulatório. Em seguida, a gente vai seguir para uma discussão em grupo, que talvez seja o momento principal, que é para colher insumos de todos vocês que estão aqui, para a gente continuar no desenvolvimento desse projeto, principalmente em relação às alternativas de ação que vão finalizar o produto 2 e levar até o produto 3, que é a definição da alternativa e a determinação do modo de implementação. Primeiro, então, como eu disse, começando com a apresentação do projeto. Esse projeto está dividido em 3 produtos, sendo que o produto 1 já foi finalizado ano passado, e que ele focou em analisar a base legal do programa e analisar as contribuições dos diferentes atores sobre o PE e também de experiências internacionais de outros programas de eficiência energética e com o objetivo aqui de tentar modernizar o programa. Também a gente fez a definição dos cenários, que é onde a gente vai analisar essa alternativa de ação escolhida nos próximos passos, né? Já o P2, que é onde a gente está, ele trata da definição identificação do problema regulatório, identificação dos atores afetados e definição dos objetivos da IR. E, por fim, o levantamento das alternativas de ação, que, como eu disse, né, esse workshop tem como esse objetivo principal, que é justamente a coleta dessas contribuições para a definição das alternativas, e vai levar lá para o produto 3, que é a definição da alternativa definitiva e especificação da forma de aplicação. Agora, falando desse workshop, uma das principais Pedro, preocupações... caiu sua tela. Não sei se isso para Parou de compartilhar a tela. Parou? Acho que piscou sua internet um segundinho e caiu a tela. Aqui eu continuo como eu estou compartilhando. Eu não consigo nem clicar no botão de parar Você de consegue compartilhar. parar de compartilhar e compartilhar novamente? Não, tá aquele símbolo de proibido, parece. Agora apareceu que eu posso compartilhar de novo. Tá. Voltou? Voltou. Obrigado. Quando isso acontecer, por favor, fiquem à vontade para me avisar que eu tô olhando aqui para a apresentação e tá meio... Não estou olhando muito bem aqui pelo Teams em si. Aí, por favor, só me avise. Mas retomando aqui, né, falando do produto 2 em si, uma das principais preocupações que a gente teve no desenvolvimento desse produto, desse projeto como um todo, foi garantir que as conclusões que a gente está tomando aqui estejam baseadas em evidências, e essas evidências são principalmente as contribuições que os diferentes atores deram ao PE, e também a gente teve a preocupação para garantir que as ideias estejam bem encadeadas, para garantir a lógica desse projeto e facilitar o entendimento. Então, aqui tem um esquema mais ou menos de como as coisas se ligam, né? Desde do produto 1, né, que é contribuição de atores de experiências internacionais, até o produto 3, que é a definição da alternativa, e o que a gente fez aqui no produto 2. Então, como dito, o produto 2 ele aborda a identificação do problema regulatório, identificação dos atores objetivos da IR, e que o problema regulatório ele foi definido pela ANEEL e ele foi justificado com base principalmente na contribuição desses atores que a gente fez lá no PO. Então, todo esse embasamento teórico que a gente pegou, a gente analisou, fez um compilado de tudo que a ANEEL já recebeu de contribuição
e justificou a escolha desse problema regulatório, principalmente levando em consideração lá, igual o Firmeza falou, a tomada de subsídios, entrevistas que a ANEEL conduziu, relatórios, publicações sobre o PE, e que lá foram identificados diferentes desafios, objetivos, problemas que realmente fazem com que a gente entenda que realmente esse problema regulatório identificado faz sentido e está baseado na percepção desses diferentes atores sobre o programa. Em seguida, a gente fez a identificação dos atores, né, considerando também aqueles que deram as contribuições, a gente também identificou outros atores possivelmente impactados, mas a gente fez uma análise de como o problema regulatório impacta nesses atores em relação ao impacto que os atores sofrem do problema e como eles impactam no problema regulatório também. E, por fim, o terceiro passo, né, o terceiro etapa desse produto 2, foi a definição dos objetivos, né, objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral dessa AIR foi também definido pela ANEEL, enquanto os objetivos específicos eles foram definidos pela MITSID e têm como base principalmente as causas do problema regulatório, né? Lembrando do rito da IR, a gente identifica as causas para o problema regulatório e os objetivos que a gente identifica em seguida têm que responder a essas causas, né? E também, como aproveitando que a gente fez aquela análise das experiências internacionais, a gente, com o objetivo de tentar modernizar o programa, a gente também pegou iniciativas que a gente viu de sucesso internacionalmente e que podem ser aplicadas no contexto nacional, e também a gente levou em consideração para a definição desses objetivos, né? Então, é mais ou menos esse é o encadeamento e de próximos passos, né, a partir dos objetivos que a gente tem definido e as contribuições que a gente vai receber aqui nesse workshop, a gente vai ter, então, a definição das alternativas e a escolha da alternativa de ação escolhida. Aí, só para ter uma diferença entre os objetivos e a alternativa, o objetivo geralmente é o que a gente quer alcançar, enquanto as alternativas é como a gente quer alcançar, né? Então, essa é a diferença entre as duas. Bom, falando agora da identificação do problema regulatório, ele foi identificado pela ANEEL, mas a MITSID fez o detalhamento dele em relação à sua natureza e suas causas e consequências, né? Então, como foi dito lá anteriormente, as contribuições e experiências internacionais embasaram a definição desse problema regulatório, enquanto as contribuições dos atores evidenciaram as possíveis causas que esse problema pode ter tido. Então, essas evidências elas se dividem em duas partes, vamos dizer assim. Evidências que embasam a definição do problema regulatório e evidências que indicam possíveis causas e consequências para esse problema. Aqui, não dá para ver exatamente, individualmente, cada um desses quadros aqui, mas é só para ilustrar como essas ideias estão encadeadas e como uma coisa está se ligando na outra, lá desde o produto 1 até o produto 2, né? Que a gente tem aqui? Na coluna da esquerda, que é essa coluna maior aqui, a gente tem o resumo das contribuições. Então, a gente fez uma análise de cada uma das contribuições, né? Lembrando, tomada de subsídios 009 de 2025, relatórios, entrevistas. Então, a gente buscou condensar informações em frases que têm alguma conclusão sobre esse programa. Então, a gente listou todas aquelas que têm relação com o problema regulatório e a gente relacionou essas contribuições às nossas causas que estão aqui na coluna do meio. E cada uma dessas causas, por sua vez, vai ter relação com o objetivo que a gente está propondo, né? Então, é esse ciclo que a gente está tendo essa preocupação de atender, que é os resultados do produto 1 embasam a definição do problema regulatório, que é do produto 2. O produto 2, a gente identifica essas causas e das causas a gente tira os objetivos. Então, é esse encadeamento que a gente tem de todas as ideias que a gente está tendo aqui para esse projeto.
Aqui, então, a gente fala agora da contribuição dos atores. Então, essa etapa contou com também o trabalho em conjunto da ANEEL e da MIDCID, porque a ANEEL fez o mapeamento das contribuições e disponibilizou para a gente fazer toda essa análise. E, então, a gente, a partir dessa, vamos dizer, base de dados inteira, a gente fez o processamento, analisou uma por uma, separou em categorias, identificou o que fazia sentido, ligou essas contribuições ao problema que foi definido pela ANEEL e também pegamos a lista de atores que tiveram essa contribuição e também mapeamos outros atores, não necessariamente fizeram contribuições, mas a gente entende que é impactado pelo programa e pelo problema regulatório. Então, a partir dessa lista de atores, a gente fez uma caracterização deles em relação ao contexto atual em relação ao programa, o nível de impacto que eles têm no programa. Então, atores podem impactar bastante no programa, atores são mais impactados do que impactam. A gente fez essa divisão por níveis também. E uma relação de causa e efeito em relação a como esse ator impacta no problema regulatório e como o problema regulatório tem impacto nesse ator. Agora, por fim, aqui das três partes do produto 2, a gente tratou então dos objetivos da IR. Mais uma vez, né, conforme o rito da IR, que a gente está se baseando no Guia da Casa Civil de 2018, os objetivos eles se relacionam com as causas que foram levantadas e também com alguma das contribuições, ou melhor, alguma das contribuições também trataram de objetivos. Então, a gente tem lá contribuições que falam de causas do problema e algumas contribuições que falam de possíveis objetivos que o programa deve ter. Então, a gente fez essa junção dessas duas contribuições que geraram os objetivos específicos, né? Aí, mais uma vez, relembrando que o objetivo geral foi definido pela ANEEL, enquanto a gente definiu quais são os objetivos específicos, que a gente entendeu quando eles são alcançados, o objetivo geral, por consequência, é alcançado e o problema regulatório é resolvido. Aí, mais uma vez, a partir desses objetivos específicos, a gente tem, então, o levantamento das diferentes alternativas de ação que podemos ter para essa análise de impacto regulatório. Esse esquema aqui é semelhante àquele que eu mostrei anteriormente, agora esse aqui está mais fácil de ver, mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Então, a gente tem todas as causas que a gente identificou, depois a gente vai passar uma por uma, explicando realmente os resultados lá do produto 2, mas a gente tem barreiras institucionais, regulatórias, insuficiência de gestos em determinadas regiões. Então, todas essas causas que a gente entendeu que existem, que as contribuições também indicam que podem ser possíveis causas para o problema regulatório, estão relacionadas com os objetivos. Então, não tem nenhuma, vamos dizer, nenhuma ponta solta nessa sequência de ideias, né? As causas, elas levam aos diferentes objetivos que aqui sim a gente foi levantado pela consultoria. Mas agora sim, falando de resultados, né? Eu falei de causas, falei de objetivos, falei do programa, do problema regulatório, mas a gente precisa entender, né, qual que é o problema regulatório, quais são os objetivos, qual que é o objetivo geral dessa análise de impacto regulatório. E, como falado, está tudo no produto 2, que está em sua versão preliminar ainda. Então, qual que é o problema regulatório que a gente está considerando nesse projeto? É a baixa exploração dos potenciais de eficiência energética e alocação ineficiente dos recursos do programa. Então, esse é o ponto de partida que a gente está tendo para análise, e isso é o que a gente considerou para as causas, isso que a gente considerou para os objetivos, é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente for fazer discussão das alternativas de ação, porque tudo tem que estar respondendo a esse problema regulatório. As causas são as causas que a gente entende que causam esse problema, que é a baixa exploração dos potenciais e alocação ineficiente. Os objetivos, por sua vez, são aqueles
aqueles objetivos que atendem às causas, e as alternativas de ação é como atingir os objetivos que atendem às causas, e as causas são, obviamente, né, as causas do problema regulatório. Então, esse aqui é o ponto de partida e a informação mais importante que acho que todos temos que ter aqui em mente agora, que é, mais uma vez, a baixa exploração dos potenciais de eficiência energética e a alocação ineficiente dos recursos do programa. É isso que a gente está trabalhando nesse produto 2 e vamos continuar trabalhando até a finalização do projeto. Bom, a gente então fez a caracterização, né, desse problema regulatório em relação à sua natureza. A gente entende que esse problema tem 3 naturezas, que é uma falha de mercado, uma falha regulatória, e também a gente entende que tem a não contribuição para objetivos de políticas públicas, não contribuição plena para esses objetivos. Pela falha de mercado, a gente entende que isso acontece quando o mercado não é capaz de atingir os resultados econômicos eficientes. Pela falha regulatória, porque a gente entende que são necessárias ações, ou melhor, quando as ações adotadas não são efetivas ou são inconsistentes e há necessidade de aperfeiçoamento do regulamento para atingir os objetivos definidos pelo programa. E aqui, pela não contribuição para objetivos de políticas, é que o PE não contribui plenamente com programas e metas mais amplos ou que seus resultados não são mensurados em função dessas políticas ou metas. Então, a gente entendeu que essa é a natureza desse problema e é dessa maneira que a gente vai atacar ele. E quais são exatamente as causas do problema regulatório? A gente identificou aqui 8 diferentes causas. Elas foram todas em algum momento citadas por esses atores nas contribuições, então a gente entendeu que aquelas pessoas, aqueles stakeholders que têm interesse no programa também concordam de certa maneira com essa causa, e são elas: a falta de manutenção da qualidade do corpo técnico para combater principalmente a insuficiência de conhecimento de distribuidoras e empresas de engenharia em medidas mais complexas. Então, tanto na questão técnica de execução de medidas de eficiência energética complexas, aí pensando mais no caso de indústrias também, e como no entendimento de como executar contratos de desempenho, que a gente viu que é uma modalidade menos explorada nesse programa. Tem as barreiras institucionais, que se referem aos desafios de operacionalização do programa e a desconexão com outras políticas públicas e metas de eficiência energética. A incompletude dos dados do projeto no que se refere à ausência de dados completos e agregados dos resultados do programa. O descompasso entre o modelo de receita e a eficiência energética. Então, a gente observou que alguns stakeholders ainda observam esse contraste, né, entre o modelo de receita estar ligado com o volume de energia vendida pelas distribuidoras e a eficiência energética ter o objetivo de justamente reduzir esse montante. A insuficiência de ESCs em determinadas regiões, que se refere a uma lacuna de disponibilidade de empresas para realizar principalmente os contratos de desempenho fora de estados, como São Paulo e Minas Gerais. Então, há esse gap de mão de obra para a execução de projetos mais complexos e que poderia melhorar o desempenho dos resultados do programa com medidas com resultados mais relevantes de eficiência energética. Temos as barreiras regulatórias, que se referem às exigências legais estritas do programa, a interpretação do PROPE, procedimentos complexos de MV que também podem limitar a participação e o entendimento das empresas para a participação do programa. Barreiras financeiras, que se referem ao alto custo para a execução de projetos complexos e com maiores resultados agregados. E justamente esse alto custo que as ESCOs têm uma dificuldade de absorver, pode limitar também a participação e proposição de projetos em tipologias que exigem um custo de investimento inicial maior. E, por último, aqui, a baixa priorização da eficiência energética pelos consumidores eletrointensivos, onde observa uma baixa capacidade de algumas indústrias e de grandes prédios comerciais em avaliar e desenvolver projetos de eficiência energética para serem submetidos ao PE. Então, também a gente entende que também tem uma baixa valorização do lado
de lá não só de quem está propondo o projeto, mas também de quem possivelmente vai o receber. Aí, passando das causas, a gente fala dos atores, que a gente está apresentando esses atores. Pedro, Oi, por posso favor. te interromper só um minuto, Claro, Pedro, só claro. para contribuir com um ponto bem pequeno. É só dizer que quando o Pedro menciona que a gente avaliou todas as tomadas de subsídios, entrevistas, enfim, e que dessas causas os atores concordam de alguma maneira ou outra. Por trás disso, a gente fez uma análise bem profunda do que era consenso, do que era dissenso, ou inclusive tensões entre atores diferentes, para tentar levar em consideração tudo, não só aquilo que já todo mundo está de acordo, mas também aquilo onde a gente pode perceber que pode ter dois grupos diferentes de atores com opiniões diferentes, e todas elas foram consideradas, tá? Então, quando a gente for passar agora para as atividades, é bom vocês considerarem isso, né? Porque a gente está tentando abranger o máximo de opiniões que causam esse problema, né? E almejar ter objetivos de impacto regulatório, de mudança regulatória, que resolvam esses pontos que podem ser tensão também, ok? Só isso aí, Pedro. Pode continuar. Obrigado, Milton. Aí agora eu vou falar dos atores que a gente identificou. Aqui a gente dividiu em 5 componentes diferentes, né? Governo, mercado, consumidor, sociedade e academia. E que, igual eu já tinha falado antes, alguns desses atores ofereceram suas contribuições nas tomadas de subsídio, em relatórios, publicações, entrevistas, mas a gente também fez uma listagem daqueles atores que a gente entende que tem relação relevante com o programa de eficiência energética. Então, para cada um desses atores, o que a gente fez foi uma contextualização da relação atual que eles têm com o programa e possíveis melhorias que eles podem ter nessa relação. E também a gente fez os principais apontamentos em relação a como eles se relacionam com o problema regulatório, ou seja, como o problema regulatório afeta o ator e também como esse ator afeta o problema regulatório. Então, é uma via de mão dupla, vamos dizer assim. E como essa análise está bastante extensa, porque a gente fez mais de 20 atores diferentes que a gente identificou, a gente manteve, né, a tabela que resume tudo isso lá no relatório, que quando estiver disponível, vocês podem fazer uma leitura mais atenta. Mas o que a gente fez foi basicamente isso, né? Considerar não só como o problema regulatório está impactando o ator, mas também se de alguma maneira ele pode contribuir ou está contribuindo para o agravamento ou também para a solução desse problema regulatório identificado. E agora, o objetivo geral da IR, que assim como o problema regulatório foi definido pela ANEEL, é aumentar a exploração dos potenciais de eficiência energética e promover a alocação eficiente de recursos do programa. Então, entendemos que, ao atingir esse objetivo, o problema regulatório estaria resolvido, né, que é o objetivo, né, de toda essa mudança regulatória que a gente vai propor ao final do projeto. Mas a gente tem que definir, segundo o rito lá da IR, a gente tem que definir os objetivos específicos. Então, os objetivos específicos são, quando a gente atinge esses objetivos, isso vai levar ao atingimento por consequência do objetivo geral. Então, quais estão sendo esses objetivos? Que é promover a implementação de projetos em tipologias variadas, fortalecer a integração do PE com outras políticas, potencializar o desenvolvimento de projetos inovadores, aprimorar a coleta e disponibilização de dados sobre o programa de eficiência energética, padronizar critérios de seleção de projetos nas chamadas públicas de projetos, padronizar o reporte de resultados e aumentar a capacitação de empresas e profissionais envolvidos no desenvolvimento e implementação de projetos e garantir a sua atuação a nível nacional. Então, são esses os objetivos específicos que a gente está considerando para essa análise de impacto regulatório. E quais são os próximos passos, então?
a gente vai fazer uma discussão agora em grupo, a gente vai separar em salas e a gente vai poder avaliar tudo que a gente já fez nesse produto 2 e tentar propor essas alternativas de ação. Mas, para a finalização do produto 2, a gente vai fazer, então, o levantamento dessas alternativas de ação. Como eu disse, os objetivos é o que a gente quer atingir. E com essa discussão, a gente quer entender como a gente vai atingir esses objetivos, né? Que é justamente as alternativas de ação que a gente vai fazer nesse workshop. As discussões em grupo, eu vou explicar brevemente agora como vai funcionar, mas a ideia é que a gente, como eu falei, né, se divida em dois grupos, então vai ter representantes da ANEEL, vai ter representantes da MITSID, explicando com mais detalhe como vai funcionar e a gente vai tentar promover um ambiente de colaboração e de recebimento de contribuições. Mas, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma análise das causas do problema regulatório, então a gente vai avaliar as causas que a gente já identificou no produto 2. Então, a gente pode ver se vocês estão aqui concordam ou discordam sobre essas causas, possivelmente identificar novas causas que a gente não está levando em consideração e também ordenar essas causas em relação ao seu impacto no problema regulatório, né? Colocando quais são as causas principais do problema e quais são as causas menos principais do problema. Em seguida, a gente vai fazer também uma análise dos objetivos, mais uma vez avaliando os objetivos que a gente já identificou no produto 2 e identificando novos objetivos. Porque essa parte aqui é importante porque a gente deve criar as alternativas de ação sempre respondendo a esses objetivos, né? Então, quanto mais contribuições a gente tiver nessa etapa, mais aderente à realidade, às necessidades do problema regulatório vai ser. E, por fim, a discussão sobre as alternativas de ação, que a gente vai, como eu falei, né, vai ser mostrado, mas a gente criou alguns critérios que fazem um contorno da alternativa regulatória e a gente vai fazer a avaliação desses critérios e também propor novas alternativas de ação. Então, essa é mais ou menos a divisão das atividades. Aí, a apresentação do produto é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode responder agora. Eu acho que a gente vai fazer a operacionalização dessas salas. Só me confirma como que está a situação aí, por favor. Pedro, eu pedi para o organizador da sala aqui atribuir como co-organizador eu e o Henrique, perdão, que vai me auxiliar aqui na formação das salas. Nós vamos atribuir em cada sala os representantes que foram convidados e confirmados, né, considerando aquela premissa que eu havia falado de ter a representatividade de cada setor, colocando 2 representantes ali de cada instituição ou setor em cada grupo, e aí, a partir dessa divisão, a gente vai atuando, a MidSeed como facilitadora do processo, de acordo com essa metodologia, e a ANEEL dando o suporte necessário em relação às questões ligadas à regulamentação do PE. Acho que aí, Não enquanto sei se... Eu vou só confirmar aqui com a organização, porque foi um ponto aqui que a gente acabou não ensaiando. A gente achou que a MidSeed teria essa atribuição, mas como a ANEEL que organizou a sala, a gente está com essa restrição. Então, talvez leve só um tempinho aí para a gente criar todas as salas e atribuir os participantes de cada uma delas. Acho que enquanto faz essa operacionalização, quem tiver dúvidas, comentários sobre o produto 2, por favor, fique à vontade também. Se alguém da equipe da MidSeed quiser complementar com alguma coisa, acho que a gente pode usar esse momento para isso. Eu vou, só antes de passar a palavra para o Luiz, deixar aqui firmeza a nossa divisão no chat, como seria adequado nos colocar das pessoas da MidSeed aqui nos grupos, para a gente conduzir a atividade, tá bom? Te deixei ali. Pronto. Luiz, por favor. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim, sim. Então, muito obrigado. Sou o Luiz Ricardo Treza, sou da ABESCO.
Eu tenho uma dúvida aqui que me chamou a atenção. Vocês identificaram como aí a causas do problema regulatório, uma delas seria falou em uma insuficiência de ESCOs em determinadas regiões. Eu queria saber como que vocês apuraram isso. Quer dizer, para você identificar que tem insuficiência de ESCO, você tem que identificar quem são as ESCOs em cada região. Como é que vocês fizeram isso? Qual foi a metodologia para identificar onde estão as ESCOs e, portanto, está mal distribuído? Tem muita ESCO em São Paulo e não tem ESCO, sei lá, em Roraima, não sei. Eu posso começar respondendo, talvez Hamilton depois complemente, mas a gente tem uma equipe que tem um conhecimento robusto sobre o programa e está dividida em diferentes regiões do país. Então, São Paulo, a gente tem atuação, por exemplo, no Potencialize, então a gente conhece bastante esse mercado de ESCs, mas também tem profissionais da MidCity que estão em Brasília e conhece a realidade dessa região. E a gente identificou que há, não quantitativamente, mas qualitativamente, a gente entendeu, percebeu ou percebe que há vamos dizer, essa diferença de quantas ESCs estão disponíveis em cada região, vamos dizer assim. Mas também a gente fez uma análise dos resultados dos projetos de eficiência energética por região. Então a gente viu que, por exemplo, projetos industriais estão concentrados mais em São Paulo, na região sudeste. Obviamente, que é porque tem mais indústria nessas regiões, mas também a proporção desses resultados está um pouco diferente. E tinha algumas regiões, agora eu não vou lembrar qual, alguns estados que, por exemplo, não tinham nenhum projeto de desempenho em indústria, por exemplo. Então, a gente entende que pode ser um dos causadores essa insuficiência. Foi uma percepção que a gente teve. Que, por, obviamente, ter empresas nessas regiões, mas não está sendo executado esses projetos, a gente fez a conclusão que pode ser devido a essa insuficiência. Então, essa conclusão, na verdade, ela não está baseada em uma pesquisa específica sobre quem é ESCO e aonde estão as ESCOs. Ela é, inclusive, porque o fato de você não ter projetos no setor, digamos, industrial numa determinada região, não necessariamente vai apontar que não tem ESCO naquela região. Pode ser que a Isso, indústria não tenha se aplicado ou não tenha se isso. interessado, não sei, né? São outras hipóteses possíveis. Mas pelo que eu estou entendendo, a resposta para esse diagnóstico, insuficiência de ESCOs, ela é uma coisa muito mais, ela não tem uma base objetiva, pelo que eu estou entendendo, é isso? Eu te complemento, Luiz. Na verdade, a nossa análise é da relação das ESCOs com o programa, não necessariamente uma análise do mercado das ESCOs. Então, o que a gente fez foi, como o Pedro disse, avaliar a partir dos resultados de projetos submetidos e implementados no PE por região, concluir que se há falta de submissões e de execuções em alguma região, uma das causas é também a falta de empresas que participem dos certames, né? Então, é uma consequência da falta de volume de submissões e de aprovações nas regiões, não necessariamente analisar separadamente o mercado das ESCOs. Isso Então, foi sim, Isso foi analisado do ponto de vista de cada tipologia específico, por exemplo, sim, industrial, ou, por exemplo, tem uma região que não teve projetos apresentados para tipologia industrial, mas teve projetos apresentados para prédios públicos ou para aqueles projetos sociais, digamos assim. Aí vocês sim, olharam a se gente aqueles projetos avaliou. foram apresentados por ESCOs que são oriundas daquela região ou são ESCOs que vêm lá de São Paulo para apresentar projeto no Paraná ou no Mato Grosso, enfim. Foi Sim, feito a esse gente olhar? Teve esse olhar? teve, Tem um teve sim, resultado Luiz. disso? O resultado foi a partir dos dados do observatório do Hum. programa, né, e Uhum. considerou a dimensão regional e de tipologia também. Esses resultados em quantidade de projetos e de resultados completos apurados, porque também essa é uma questão, que tem alguns projetos que não têm os resultados completos apurados, então não aparecem Uhum. como
como projeto concluído, né? E que possa ser atribuído a uma ESCO de uma outra região, em outra tipologia. Tá. Mas se levou sim a dimensão de região e de tipologia e a participação dos atores nesses projetos por região e por tipologia. Mas eu só deixando um adendo, a gente vai aprofundar essa discussão justamente na dinâmica. A Ah, ideia é tá bom, ótimo. justamente registrar por exemplo, opiniões de que não, eu não concordo que necessariamente seja causa insuficiência de ESCOs do problema. A gente pode anotar isso na sua dinâmica na sequência. Esse é o objetivo. Discutir essas causas, os objetivos e as alternativas. Então, tudo isso, só porque eu vejo que tem várias mãos levantadas, então a Sim, ideia não, é tá, eu registrar isso agradeço, já já, nas atividades. Mas já obrigado, esclareceu Luiz. Obrigado bastante. demais. Obrigado. Só interrompendo aqui a sequência, pessoal, acho que é importante ter essa visão, né, que de fato todo o estudo que está sendo feito aqui, ele está sendo pautado com base nas evidências coletadas e evidenciadas no produto 1, né, que a ANEEL reuniu essas evidências com base em todo o histórico do programa, as regulamentações afetas, os estudos e recomendações de órgãos de controle, né, toda a documentação que nós coletamos, fornecemos para composição desse produto 1. Agora, é claro que a gente sabe que existe um trabalho, um esforço necessário para corroborar com todas essas premissas colocadas aqui, de modo que deixe o estudo minimamente robusto para a definição das questões que envolvem o problema regulatório, né? A gente sabe que a metodologia do AIR, ela evidencia que todas as premissas utilizadas sejam baseadas em dados e evidências. Então, nós temos exatamente o cuidado para que a gente formule o estudo seguindo essas premissas das boas práticas regulatórias, né, definidas no guia do AIE. Então, a gente tem como boa parte delas, mas existe também como insumo para esse estudo as percepções da própria agência que também são levantadas a partir de outras ferramentas, como as entrevistas que fizemos, né, com os principais atores envolvidos, ou seja, percepções dos especialistas que detêm conhecimento, experiência e histórico de atuação, né? Então, é claro que a partir disso a gente tenta relacionar essas percepções com dados concretos para dar mais robustez ao estudo, mas que é uma construção, né, que a gente precisa considerar vários pontos de vista, concatenando essas percepções com os dados que temos disponíveis, que a gente sabe que é um dos maiores desafios, coletar isso de forma consistente, né, de modo que a gente tenha total domínio sobre essa informação que nós estamos usando como premissa. Então, como o Pedro falou, né, eu acho que é importante a gente colocar algumas questões já de antemão para a gente ter o máximo de assertividade e produtividade nas salas, né, no debate, porque se a gente ficar aqui, talvez disperse um pouco e a gente não consiga seguir uma linha de raciocínio e coletar isso como algo estruturado, né, como é o objetivo das salas. Então, eu vou dar o espaço aqui para quem já levantou a mão, mas só para a gente não tomar muito tempo, porque a gente sabe que as percepções são bastante variadas, né, e a gente tem bastante insumo e bastante gente aqui apta para dar esse tipo de contribuição, né? Então, quanto mais a gente focar aqui, melhor vai ser a produtividade do workshop. Obrigado. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Carolina aqui, eu estou representando a ABRAD, o Lindenberg e o Sani, que acabam discutindo mais esse tema aqui no nosso grupo de trabalho, mas eles estão em férias, então eu vim aqui representá-los. Mas a dúvida é rápida, é só com relação ao produto 1 que vocês citaram, ele é um produto consequente da TS09 e que ainda vai ser publicado, ou é algum outro produto que não foi publicado? Só fiquei nessa dúvida se ele já tinha sido publicado. Ele vai ser publicado junto com o produto 2. Acho que Firmeza e talvez Érica possam responder, mas ele é basicamente
também em consequência dessa tomada de subsídios, mas de outras fontes de formação e contribuições do programa, e ele é parte do produto, né, do programa, do projeto. Então, ainda vai ter o produto 3, que vai ser finalizado por volta de março, e talvez seja publicado tudo junto, aí talvez Firmeza responda melhor essa questão. Mas ele não foi publicado ainda, né? Ok. Como eu mencionei brevemente aqui na minha fala anterior, que esse produto 1, ele buscou consolidar os achados, né, que nós coletamos, que são de natureza bastante diversa, e buscamos consolidar justamente para fazer esse estudo preparatório, né, para o AIR. Ou seja, existe a tomada de subsídios, que tenta ir na veia das questões, né, ou seja, a ANEEL direciona toda essa evidência coletada de outros estudos, como o estudo feito pela FGV, que levantou os resultados do PE, consolidou ali 10 anos do programa, enfim, teve as entrevistas que eu mencionei com diversos setores, já também dando um direcionamento para esse aprimoramento regulatório, teve a avaliação da política pública feita pelo TCU, com alguns achados e determinações para adequação pela ANEEL, ou seja, teve uma coletânea, né, de material ali que a ANEEL julgou relevante e pertinente para ser utilizada como base para esse estudo, e aí esse produto 1 tentou condensar e traçar algumas tendências ou questões que pudessem dar algum tipo de direcionamento para esses achados de acordo com a metodologia do AIR, né? Então, teve tanto dados e evidências como percepções e suposições, né, como foi colocado aqui. Então, foi uma verdadeira miscelânea de evidências e material, e dados e percepções e tudo que a gente colocou no mesmo bolo, e tivemos o apoio da MITSID para digerir todo esse material, para traçar um direcionamento, como eu falei ali, para o endereçamento da próxima questão, que foi a identificação do problema regulatório, né? Então, um encadeamento ali de etapas que estão sendo abordadas de acordo com a metodologia do AIR, para que a gente realmente trace o estudo considerando todas essas questões que precisam ser endereçadas. Ok, Então, não obrigada. sei se eu respondi a pergunta, mas vou Ele vai ser deixar aqui a publicado Juliana, ainda, que né? já... Entendi. Isso, o rito aqui do trabalho é que a ANEEL, ela participa também de algumas discussões prévias, recebe o material, coloca algumas percepções, faz algumas ponderações e passa para a MITSID apresentar o produto final. Então, aqui a gente está na fase preliminar do produto 2, né, que já entra ali no âmago da questão do problema regulatório, direcionamento ali para as alternativas. Esse é o estágio que nós estamos agora. Por favor, Juliana. Boa tarde a todos e a todas. Quem levantou a mão? Sou eu, Juliana, falando. Juliana Tadeu, sou superintendente de gestão do Procel na Embepar. Obrigada aí pela apresentação e iniciativa de vocês, que é muito importante. Eu fiquei com algumas dúvidas, Firmeza, até na linha do que o nosso outro colega da Abesco falou aí, né? Os problemas regulatórios, eles foram detalhados individualmente, teve uma fonte, esse levantamento para chegar nessa conclusão, que, em geral, esse tipo de resultado é mostrado como se fosse um grande mapeamento mesmo, uma teia, né? Que você vai mostrando até você chegar ao problema regulatório efetivo. E outra dúvida que eu tenho é se o modelo lógico da teoria da mudança foi utilizado em algum momento para esse levantamento, ou se tem algumas suposições, até que ponto que vai. Em relação à questão das ESCOs, eu fiquei na dúvida se necessariamente o problema não é não ter aplicações, né, em projetos, pode ser uma série de coisas, não ter ESCO, pode ser comunicação, pode ser não, interesse pelo objeto, pode ser uma infinidade de coisas. A gente fala isso porque a gente também faz chamada pública, e o que a gente tem aplicado muito é pesquisa com quem aplicou, com quem não aplicou, mas fez um login, ou com já beneficiados,
com consultores, então eu queria entender um pouquinho como vocês chegaram até aí, que para a gente também é importante, pensando em futuro, tá? Para poder entender. E se houve algum tipo de pesquisa, né, de uma forma geral, com terceiros, para poder chegar a esse levantamento de principais causas de problema regulatório. Doutor Firmeza, eu posso aproveitar o momento das questões da doutora Juliana para ter um posicionamento? Estava Sim, muito por favor, aberto, só não sei Paulo. quem está falando. É Paulo Pereira, Para mim não diretor aparece. técnico da ABESCO. Tá? Boa tarde a todos. Espetacular evento, trazer a discussão aí sobre a Lei 9.991. Eu, em particular, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar o posicionamento do nosso diretor Teresa, né? Que a ABESCO está à disposição para participar desses movimentos. Inclusive, a gente mandou algumas contribuições, né? Lembrando que a Covid 2020, 2021 e até um pedaço de 2022, ainda pelo efeito da LP 998, teve uma grande derrocada na nossa eficiência energética. Então, eu não sei como é que está sendo feita a avaliação aí, doutor Firmeza, aí sobre os projetos, que eu me lembro que em 2020, quando entrou a 998, o que não estava carregado foi derrubado. Não foi, mesmo que tivesse em contratação, ali teve alguns detalhes e tal. Então, é só para entender, porque essa questão das VESCOs versus ações, etc. e tal, se torna intrigante para nós, porque a gente está participativo no mercado, estamos abertos, que inclusive agora no COB do ano passado tivemos uma exposição ali junto com o Dr. Paulo ali, que foi muito bacana ali, a participação da Brad também, né? Ainda fizemos contribuições, achamos que a metodologia do código do cálculo para o CB precisa ser aprimorada, etc. e tal. Então, eu acho que a gente está à disposição, colocamos diretoria em nome do presidente Sérgio à disposição aí para participar e contribuir aí no aprimoramento aqui do Áudio muito ruim. Bom, obrigado, Paulo e Juliana. Eu vi que alguns colegas falaram que o áudio estava ruim do Paulo, mas acho que eu consegui ouvir, acho que a gente está registrando aqui também. E, de fato, sim, a gente está considerando todas as contribuições feitas na tomada de subsídios do ano passado, retrasado já, ano passado, 2025. E só te respondendo brevemente, Juliana, a gente não fez pesquisa em loco, pesquisa nessa etapa, a gente só colheu resultados anteriores e os da tomada de subsídios, relatórios, entrevistas, estudos, tudo que tinha a ver com o programa e que foi colhido, como o Carlos já indicou, entrou como uma massa de conhecimento para ser construído, sim, as componentes de um problema que levava a um único problema regulatório. Então, a gente foi definindo pequenos subproblemas e foi chegando a partir da nossa análise e também de uma sessão que a ANEEL conduziu para chegar na conclusão do problema. Então, tem um fundo, sim, uma argumentação completa de como que se chegou nessa teia de possíveis subproblemas até o problema central, que foi concluindo para esse produto. A gente pode te responder os outros temas na dinâmica ou depois do workshop. Só queria não consumir tanto tempo agora na sala geral para a gente conseguir colher tudo isso justamente na dinâmica. Mas muito obrigado. Carmen, por favor. Acho que tinha mais alguém antes, desculpa. Ricardo. Boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Vidinich. Queria aqui cumprimentar o doutor Firmeza, que trabalhamos juntos há muitos anos atrás. Parabéns pelo seu trabalho. É um prazer revê-lo aqui nessa sala. Eu trabalho agora para o pessoal dos Conselhos de Consumidores, doutora Rosemary Costa. Então, boa tarde para ela também, que está aqui presente. Basicamente, eu queria fazer uma colocação de que os recursos de eficiência energética eles têm que ser
deslocados para atender o maior número possível de consumidores, porque são esses que dão os recursos. Então, o recurso não pode ser dirigido a pequenos grupos, e é na história da eficiência energética que a gente vê alguns grupos mais organizados conseguem receber os recursos. Então, eu colocaria como esse um dos grandes problemas que nós temos. O segundo grande problema, no Brasil, a emissão de gás de efeito estufa do setor elétrico brasileiro é 0,5% do total de emissões. O nosso problema no Brasil não é igual ao da Alemanha, não é igual ao da Espanha, dos Estados Unidos. O nosso problema aqui no Brasil são devastação de florestas. Esse é 50% da emissão de gás de efeito estufa. O segundo grande problema é o agronegócio, 29%. O terceiro problema é combustíveis para transportes. Energia elétrica não é problema. E a gente tem usado essa desculpa para colocar painéis solares. E esse programa de eficiência energética privilegia a instalação de painéis solares totalmente subsidiados pelos consumidores. Então, eu diria assim, esses são os dois grandes pontos que nós temos que atacar aqui. Gostaria que fosse considerado isso. Então, nós temos que acabar com o recurso de eficiência energética para painel solar chinês. Não é possível, no modelo brasileiro, que a gente gaste dinheiro do consumidor para obrigar ele a subsidiar mais painel solar aí. Então, obrigado pela atenção, são essas considerações iniciais. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Carmen, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu queria só fazer algumas considerações dessa preocupação sobre dados e evidências. Eu queria lembrar, assim, a MedCity tem se debruçado sobre uma série de informações e dados que nós disponibilizamos, nós da ANEEL, né? A gente vem trabalhando já há um tempo, e lembrar que também uma grande fonte de evidências foi um trabalho que foi também apoiado pela GIZ, foi a avaliação de resultados do PDI, que terminou em 2022 e 2023, e a gente teve realmente uma grande massa de informação lá sobre o trabalho das ESCOs, a atuação das distribuidoras, expectativas de consumidores, e desde então, nós temos aí trabalhando para trazer mais dados, né? mais evidências, e também, como parte desse workshop, realmente estabelecer um grande debate para a gente aprimorar as percepções e escolhemos quais são os caminhos mais adequados. Eu agradeço ao Vidinich aí pelas considerações. São esses assuntos que você trouxe, Vidinich, que a gente quer que traga agora para esse debate que nós vamos estabelecer em seguida, que são muito ricos e é exatamente o que precisamos para esse momento. Tá? Então, agradecer aí a todos, pedir desculpas pelo meu atraso, mas agradecer a todos aí pela participação e colaboração, e que vamos aí fazer um bom trabalho, né, Hamilton, a partir de agora. Então, deixo aí para vocês a condução. Obrigado, doutora Carmen. Prazer em revê-la. Muito bom, muito obrigado. Bom, acho que, não sei, Carlos, se vocês conseguiram já organizar os grupos, que a gente já está pronto para a atividade. Perfeito. A gente está seguindo, então, aqui o horário, né? Eu acho que essas colocações iniciais são muito bem-vindas e pertinentes aqui para o processo de debate, né? Então, pedi ajuda aqui para o meu colega Henrique, né? Que já, a partir dos nomes confirmados, a gente montou 2 salas, aí sim a gente já poder se debruçar mais sobre essas questões aí colocadas no âmbito do estudo preliminar, e aí tendo em cada sala um representante ou mais de um representante da MedCity e da ANEEL para fazer, como eu falei,
a facilitação e a discussão sobre os tópicos colocados. Então, a gente vai iniciar aqui a separação do pessoal que está em salas, para efeitos de prático aqui da produtividade, a gente vai manter uma quantidade que julgamos adequada em cada sala. Infelizmente, não vai dar para comportar todos que estão participando aqui. Então, depois de concluídas as questões colocadas em cada sala, a gente volta para quem não participou ter acesso ali às discussões, aos resultados e como foi colocado isso de forma mais estruturada para apresentação no âmbito do workshop. Tudo bem? Então, eu vou pedir para o Henrique disparar o comando ali para separar já o pessoal por salas. E aí, enquanto isso, o restante da sala fica em stand-by. Olá, vou abrir as salas aqui, gente. Perfeito. Eu te agradeço, Henrique, o salvador aí de hoje. O problema técnico que a gente não conseguiu atribuir esse comando aí para a Meetseed, a gente teve que fazer isso de última hora, mas já tínhamos ali a relação de participantes, então a gente já facilmente conseguiu adequar aqui. Obrigado, então, Henrique, mais uma vez. Olha que isso. Ó, tá abrindo as salas, o pessoal vai começar a ser atribuído. Vamos ver se vai dar certo. Firmeza. Oi. Eu e você estamos aqui ainda para a gente definir para onde que a gente vai daqui a pouco. Eu não nos atribuí, eu só queria ver se ia dar tudo certo. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas ainda não entraram, e o pessoal da STE eu atribuí como observador em todas as salas, então todo mundo da STE entrou, exceto a gente, tá? Tá, eles saem dessa sala principal aqui? Saem. Tá todo mundo lá. Ninguém tá, quem foi atribuído nas salas não está acompanhando essa conversa aqui agora. E aí, concluído lá, a gente retorna para cá. Então. A hora que a gente der aqui fechar, a gente fecha só a última pergunta aqui. Desculpa todas essas vamos lá. de ordem prática. A gravação continua dessa sala aqui geral. Então, a gravação, teoricamente, vai ficar paralisada até que concluídos os trabalhos lá nas salas técnicas. Isso. Cada sala, as salas não têm a gravação fica na sala principal. Perfeito. Então, eu vou sugerir o seguinte. Desculpa, Henrique, só aqui da Brad, eu não sei se eu estou aqui na sala principal, estou ouvindo vocês. Não sei se é para eu ficar aqui. Deixa eu ver, Ana, qual que ficou a sua sala. Aqui agora. Deixa eu ver aqui na eu também não fui para sala nenhuma, Firmeza. Não sei se porque eu não tinha mandado nada, nenhuma inscrição, enfim. Eu vi que o Daniel, acho que... Peraí. Eu também estou no mesmo caso. Eu acho que eu tô aqui também, o problema aqui vai ser o seguinte. O problema é o seguinte, as salas vão ser só para quem foi convidado e confirmou a participação, né? Então, realmente, se você foi convidado e confirmou, aí a gente separou num grupo. Esse link qualquer pessoa poderia ter replicado. Aí para a gente, a nível de organização, não tinha como prever que iria participar, né? Então a gente já se organizou previamente para facilitar aqui. Mas deixa eu entender uma coisa. Desculpa, eu acho que a maioria aqui das neste pessoas... ambiente não está em sala nenhuma dos grupos de discussão, é isso? Isso, ainda não. Tá. Eu vou pegar aqui a lista só para ver aqui um instantinho. Ó. Sabia que isso aí ia gerar um certo atraso, porque se tivesse organizado as salas certinho. Um instantinho, pessoal. Só para ver a lista de salas agora que eu não estou conseguindo acessar.
Olha, a sala 1 tem o Daniel Sarmento, que é representante da Neoenergia, a Brad Lindenberg, como não está participando, Henrique, você pode colocar a Ana na sala 1, que seria o espaço do agora. Lindenberg. Isso. Desculpa só essa demora, pessoal. Carlosinha, Foram Henrique? indicados 2 representantes pela Brad, né? A Ana e eu. Certo. Então, a sala Olhando 2 de ver. tem o Sani, que também eu acho que não está participando, né? Não entrou aqui o Isso, Sani, né? isso. Então, o outro representante da Brad, quem seria? Sou eu, Daniela. Tá, Daniela. Então, o Henrique, por gentileza, põe na sala 2, no lugar do Sani. Daniela na sala 2. Só um minutinho. Se puderem realocar a gente aqui da Mitsid, pra gente ir ajudando lá, né? Nas Quem que ficou anotações e faltando da contribuições. Mitsid? A gente passou A a lista que Juliana. A o Juliana tem que ir Hamilton pra sala passou. 2. Pera, então, eu atribuí, pode ter ficado de fora, calma. Carol, você está na sala? Eu posso entrar em qualquer uma. Só a Juliana que precisa estar na 2. Juliana Silva. Juliana, acho que eu acabei de colocar, não? Acho que você botou a outra Juliana. São 2 Julianas da Mitsid. Ah, então peraí. Juliana Silva, Acho sala que era outra 2. Juliana que precisava ir para sala 2. A minha pode ser qualquer uma, não tem problema não. Ah, tá. Então eu que confundi as Julianas. Bem Foi. tranquilo, cara. Pela Besco, o Então representante podemos de ir para ESCO, 1. Tô eu e tá o Paulo Pereira, que tá aqui identificado como diretoria Abesco, alguma coisa assim, diretora Abesco ou diretoria Abesco. perfeito. Temos 2 Então, representantes. Henrique, por gentileza, põe um em cada sala. Paulo e Tá bom. Luiz Treza. Conselho de Consumidores. Ficou faltando alguém entrar em alguma sala? Eu vi que o Ricardo ainda está aqui. Henrique, eu continuo aqui também. Não chegou para mim nenhum link. Não chegou para você não, Daniela? Peraí, então Não. deixa eu ver aqui de novo. Você é sala 2. 2. Daniela Souza. Vande Carvalho do Acre aqui, estou em qual sala? Foi. Quem que falou agora? Juliana. Você está como Suzana, seu perfil, né? O meu nome é Ivan de Carvalho, sou presidente do conselho aqui do Acre. Consumidor Perfeito. residencial. Henrique, você consegue colocar ele no... Perfeito, porque estava como Suzana aqui, você entrou com outro perfil. Mas a gente vai te alocar para uma das salas. Sala 1, tem mais algum representante de conselho, de consumidores? Juliana Queiroga, aí você pode colocar na sala 2, por favor, Henrique. Agora. Lelis aí pode escolher qualquer uma das salas. Eu sou do mesmo conselho que Juliana, então ela fica. Então pode ir na... Então tá. Entendeu? A Juliana e eu somos do mesmo conselho. Tá. É melhor ela. Perfeito. Ela pediu primeiro e mulher de preferência, né? Então foi. Vê se foi, Juliana. Primeiro, eu vou conseguir entrar ou não tem como, porque eu não confirmei. O Daniel, ele entrou em alguma sala, Ana? Não sei, porque como eu não estou lá. Eu acho que não, né? Viu? Não. Então, Daniel Sarmento? Ana. Tá na sala 1. Ele já entrou? Já, tá na sala 1. Tá aqui. Já entrou na sala. Só são 2 por distribuidor, é isso? Então, se ele tiver, não tem problema. Isso. Na verdade era até Ele menos, confirmou, né? Certo. Não, tranquilo. Aí entrou, falta o Walter, da CPFL, pediu também para participar, né, Walter? Consegue colocar ele, então, na sala 2. Festival Rio. Nós estamos aqui do Energisa Tocantins, aqui o CIET também, Conselho Residencial. Continuo aqui esperando o pessoal da Besco aqui.
Acho que abriu. Tá aberto? Tem uma. Pera aí, a Rosemary acho que não entrou. A Rosemary tá na sala 2. Nós estamos aqui Entrou? do Energias Tocantins como Roselene Nunes. Rosilene Nunes. É. Aqui eu sou presidente do conselho pela residencial e o outro meu suplente em residencial. Energias Tocantins. Consegue ver qual sala, Henrique? Pera aí, eu só tô vendo da Rose aqui. Desculpa, repete, gente, por favor. Rosilene Nunes. Rosilene Nunes. Pera aí. Rosilene Nunes, tá. Sala 1, então. Vê se foi, pessoal. Vou chegar aí. Não foi ainda. Não chegou a mensagem não para entrar na sala? Para mim, não. Não, para o pessoal da Energisa lá. Agora eu acho que sim, viu? Agora foi. Ó, temos duas salas abertas, cada uma está com 21 participantes, mas algum número desses é de observadores mesmo, pessoal da STE ou da MITCID. Quem que está faltando aqui? É o Walter, acho que falta o Walter, da CPFL. Isso. Walter. Vamos dar o Henrique. Walter Barbosa Júnior, sala 2. Daiane. Pessoal, boa tarde, Oi. pessoal. Eu tive Boa um tarde. momento aqui que eu me desconectei, só para entender. Vai ter representantes das distribuidoras de algum grupo, dos grupos econômicos nas salas? Ou só para quem realmente recebeu o convite? Tá, não, a gente direcionou um para cada grupo. Então, você fica pela Equatorial, não é? Isso. Tá, então, Henrique, por gentileza, a Daiane. Daiane. Tá, Daiane, eu vou te mandar para a sala 1. Só um minutinho. Obrigada. Manuela, pois não. Oi, aqui da Celesc estamos eu, o Thiago e o Genesini, nenhum de nós foi colocado, se puder pelo menos. Tá, vocês estão na mesmo perfil? Mesma Não. sala? Ou tá cada um em um? Cada um tá no. Tá, então quem que participaria pela Celeste? Pode botar o Thiago. Thiago Jeremias, né? Isso, Thiago obrigada. Obrigado. Vi que a Rayana entrou. Você tá, Rayana, pela FGV, não entrou mais ninguém, né? Isso. Tá eu e a Elise Tá. aqui. Tá, perfeito. Elis Regina. Ótimo. Vocês estão no mesmo perfil ou separado? Separado. Tá. Aí, Henrique. Então, Tomara que coloco dê a tempo, Raina viu, gente? A numa. gente não previu esse. Não. Então tá a Rayana e a Elis, põe cada um em uma sala, por favor. Tá. José. Oi. Opa, eu tô aqui pela Amazonas, sou o único representante aqui da Amazonas Energias, se puder entrar em alguma das salas. Tá. José Haroldo, só um minutinho. Inicialmente a gente tinha mandado o convite para a Brad. Aí agora a gente vai admitir um por distribuidora. Talvez a gente leve um tempinho aqui e a gente vai perder ali o fio da meada dos grupos, mas vamos lá. Não é possível dividir quem ficou na sala? Simplesmente colocar nessas? Porque todos aqui porque- são interessados. Então, justamente porque a gente tinha encaminhado 2 representantes por setor, né? Senão
senão entraria todos os consumidores aqui, a gente teria que dividir milhões nos grupos, né? Então, assim, a gente até respondi essa questão para o Sani por e-mail, mas pelo visto não foi replicado para as distribuidoras. Mas, de toda forma, a gente está encaixando aqui, minha preocupação aqui é só não conseguir manter a coesão lá das discussões, né? Com um representante por distribuidora na sala, certamente vai ter mais gente ali do que o ideal para discutir questões ali. Então, o ideal seria a representatividade do GT Abrad para isso, né? Ó, o Luiz ainda não entrou, Henrique. Não, eu tinha entrado, mas eu caí. Eu estava na sala 1. Você estava na 1. Sim. Quem que recebeu o convite e ainda não entrou? Tem mais alguém aqui? Não, né? Então, acho que já temos quase todos. Falta a Brenda pela EDP. Isso. A Érica está na sala aqui, provavelmente deve ter caído. Você já Na tinha verdade, eu entrado, não Érica, entrei, aí na não. sala? Eu não entrei, não. Ninguém me colocou em nenhuma. Tá, então. O Pedro até me mandou Sequência aqui. mensagem aqui. Eu não sabia, Mas- Érica, se você ia entrar ou se ia ficar por aqui. Então, vou te colocar na sala 1, tá? Tá bom. Marcele levantou a mão. Oi, Carlos, boa tarde. Pode me inserir em alguma sala também? Por gentileza, se usar light. Você fala pela Light? Isso. Tá, vamos lá. Então, depois da Marcele, eu entro em uma sala e o Henrique vai entrar em outra. Aí pela ANEL fica a Maiara aqui na sala. Qualquer coisa. Ah, falta o Ricardo aqui pelo conselho, faltou entrar, né? E aí qualquer pessoa que cair da outra sala e parar aqui, peraí, aí a Maiara já me aciona. Falta quem? Falta o Ricardo, né? Falta o Ricardo. Paulo Pereira, da BESCO também, diretor técnico, também não foi admitido ainda. Diniz, por algum motivo, o Teams não está me deixando te colocar em nenhuma sala. Eu não sei por quê. O seu nome é o Alguma único permissão. que está... É alguma permissão. É o único nome que está em branco para mim, é o seu. Você sabe por quê? Tem alguma... Já aconteceu antes? Não sei, posso tentar entrar de novo aqui? Por favor, vamos ver se a gente consegue dessa forma. Enquanto isso, eu coloco o Paulo. Não. Paulo, o seu nome está da mesma forma que o do Ricardo. Ele está em branco para mim e eu não consigo te Não tenho atribuir nenhuma permissão. sala. Tenta entrar de novo na reunião. Vamos ver se a gente consegue resolver Tá isso. como o Ricardo. Não. Tem dois nomes na lista de participantes que eu não consigo atribuir a nenhuma sala. É o do Ricardo e o seu. Eu não sei por quê. É que eu entrei agora há pouco como diretoria e aí não foi aceito o acesso. Então, eu vou entrar novamente, tá? Obrigado. Tá bom. É você. Deixa eu ver se agora eu consigo atribuir o Paulo.
alguma restrição do perfil que não está permitindo ser alocado em outra sala. E foi só com o Paulo e com o Ricardo. Eu acho que assim, para a gente não perder a sequência, Henrique, eu vou sugerir que a gente entre em cada sala, e aí até se todos entrarem agora nesse momento, iria perder ali a linha de raciocínio que está sendo tratada lá, né? Então acho mais produtivo a gente entrar cada um em uma sala, acompanhar o andamento, e aí a gente retorna aqui, e aí de toda forma, quem participar agora como ouvinte, quem está como ouvinte, vai ter a oportunidade de se manifestar depois e apresentar os dois grupos aqui para todos. É isso? Então, agradeço Obrigado. Agradeço a paciência aí de todos aí, mas novamente eu ratifico aqui que vai haver oportunidade para todos se manifestarem. Tudo bem? Tá bom. Obrigado, então, pessoal. Henrique, vamos lá. Vamos lá, vou te colocar aqui na 1, tá? Opa. Já funciona? Já. Estamos lá. Todo mundo está voltando da sala 1, tá, Carmen? Eu vou lá dar um pulo na sala 2 para ver como é que eles estão. Acho que cortou a fala da Carmen. Talvez quando todo mundo estiver aqui na sala, ela pode complementar. Jô, Mato Grosso. Um abraço aí, Tocantins. Isso aí, pessoal. Estamos aí. Em março, nos encontremos lá em Manaus. Pedro, todo mundo da sala 1 voltou, né? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Tá, vou dar uma olhadinha lá na sala 2, como é que tá. O pessoal da sala 2 está vindo também, tá? Beleza. Estamos voltando aqui. Acho que voltaram todos já, não é? Acho que sim, as salas estão fechadas. Agradeço o Henrique aí pela essa ajuda técnica aí. De qualquer forma, pessoal, eu primeiro agradeço novamente aí pela participação de todos, empenho, compromisso, né, de trazer todas essas questões, essas convicções dentro da cada perspectiva de cada um. O desafio, a gente sabe que é muito grande, né, de comportar tudo isso em uma janela de tempo tão escassa como a gente teve hoje, mas de toda forma acho que foi muito válido, rico e interessante ter o ponto de vista de todos aí. Eu acho que também agradecer aí a facilitação aí do Hamilton e do Pedro, né, que também tentaram conduzir esse processo aí durante esse tempo escasso, né. Então a gente não conseguiu concluir, infelizmente, mas eu acho que a gente já conseguiu dar um certo direcionamento para essas questões, né. As principais causas foram discutidas, compartilhadas, e muitas observações colocadas aqui a gente vai, de fato, considerar, né, internalizar todas nessa discussão do trabalho do AIR, e
havendo uma outra oportunidade para debater o estudo em um estágio mais avançado, a gente tem prevista a realização de um outro workshop, né, para os produtos mais finais, quando tivermos já a alternativa regulatória mais amadurecida e mais clara diante da melhor alternativa a ser implantada no PE. Nós vamos tratar em uma nova ocasião, também colhendo a percepção de vocês, tentando prever aí um espaço de tempo aí mais adequado, de forma que a gente consiga, de fato, considerar todos esses insumos que vocês têm para nos fornecer. Então, eu acho que hoje foi primeiro o desafio, né, do workshop que a gente ainda não teve a experiência de fazer e saber exatamente dimensionar o tempo para isso. Mas, como eu falei, de toda forma, acho que a experiência foi válida, a gente agradece mais uma vez. Eu vou perguntar aqui se a Érica ainda está na sala para fazer as considerações finais. A gente teve a participação da Carmen, né, que embora está de férias, aí ela conseguiu aí achar um espaço aí de tempo para participar da sala 1, então agradeço também tanto a Carmen como o Douglas, os dois estão de férias aí, e o Henrique, os demais colegas da STE que também acompanharam, interviram, participaram do processo. Então, agora a gente continua no trabalho aí de amadurecer essa questão aí das alternativas. Sem dúvida, nós vamos ainda dedicar bastante esforço e trabalho para que, de fato, a gente capture todas essas percepções e contribuições de vocês em busca da alternativa mais adequada para perseguir aí esse objetivo geral do programa, contemplando todas essas questões pontuais que foram colocadas, né? Então, se a Érica estiver aqui também, ou a Carmen também quiser. Acho que estou eu e a Carmen, eu até Tá, olhei porque ali. são 61 pessoas, eu não consegui ver, então pedi para levantarem a fui mão. olhando A aqui. câmera está fechando aqui, mas eu só queria lembrar, a gente tem como uma meta na agenda regulatória de abrir a IR, a consulta pública, até o final do primeiro semestre. Então, não acaba aqui, né, esse debate, e a gente ainda vai ter o espaço depois oficial das contribuições dentro da consulta pública. Então, é um processo de construção coletivo, e aí sim a gente vai querer realmente mais ainda a participação, mas acho que é um processo realmente de construção, que a gente já vai se preparando agora com o conteúdo, para quando chegar lá na consulta pública, a gente tem realmente já muita coisa já bem elaborada, tanto nós, parte da ANEEL, quanto acho que vocês, distribuidoras, consumidores, agentes públicos e todos as ESCOs, todos os stakeholders já vão estar, acho que muito mais, a gente vai estar muito mais amadurecido e vamos realmente conseguir construir um PE ainda melhor, tá? Então, era isso a minha consideração. E aí eu abro para a Érica. Bom, então, acho que para finalizar, né, acho que a discussão foi muito rica, foi muito importante ter aberto esse espaço, acho que para a gente até melhorar, né, as dúvidas, as questões, às vezes para a gente que está tão envolvido no processo, a gente acaba não tendo uma visão de quem está entrando agora, né, de que está vendo agora, para a gente parece que está tudo tão claro, porque a gente está vendo todo o processo, mas é importante, eu acho que o PE tem essa visão final de consumidor muito importante, então essa tradução das informações, às vezes, tão técnicas, às vezes, né, pouco claras para quem realmente vai usar, isso é muito bom ter essa visão, então eu agradeço a participação de todos, em nome da cooperação é muito importante que a sociedade, né, seja verificada, seja intencionada com as nossas ações. Então, fica aqui meu agradecimento novamente para a ANEEL por ter nos envolvido, né, com toda essa temática. Ficamos à disposição. E como a Carmen falou, não termina aqui, ainda temos alguns passos com essa agenda do AIR. É um programa que já tem um bom caminho de 20 anos, mais de 20 anos aí de execução, e agora você pegar um programa tão grande, tão amplo, tão diverso, com tantas tipologias, com tantas necessidades diferentes, talvez para definir uma única problemática dentro de causas e consequências tão diferentes para cada tipologia, mas dentro de um mesmo programa,
é sim uma dificuldade, mas que a própria metodologia do AIR vai conseguir chegar, né, num denominador comum, talvez não melhor para todos, mas comum a todos. Então, eu agradeço mais uma vez e continuamos com o processo. Ainda temos algumas aí até o workshop final. Acho que pode finalizar, Perfeito. Firmeza. Então, eu acho que é isso. Todos já se posicionaram aqui, né? A ANEEL, a MITSID, a GIZ. Então, daqueles que participaram, mais uma vez, obrigado, né? Eu acho que foi um debate bastante rico. A gente conseguiu aí dividir nas duas salas aí boa parte dos representantes. Eu acho que isso que é importante, né? Houve representação de todos os atores relacionados com o PE, que eu acho que essa é a preocupação maior do regulador, ter esse espaço, essa oportunidade para debater nesse canal aí durante o aperfeiçoamento do regulamento, e sem dúvida nós vamos perseguir o aprimoramento do ponto de vista de todos os envolvidos e não deixar também de ver o consumidor final, né, que é realmente quem é o beneficiado do recurso de eficiência energética, que deve ser contemplado ali na sua magnitude e na maior abrangência possível, como foi colocado aqui inicialmente. Então, eu acho que por enquanto a gente cumpriu o nosso objetivo e, como eu disse, a gente vai continuar trabalhando, atuando aí para avançar aí nessa atuação, para cumprir aí a nossa meta aí na agenda regulatória de submeter o resultado, né, o relatório de AIR até o final do primeiro semestre. Então, nós voltamos aí o contato para as próximas oportunidades aí de participação nesse processo, e aí, por favor, continuem aí engajados